Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 22 de junho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Só tá vinheta! Time, sabadão do jeito que a gente gosta, tem jogo de Euro, tem Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, e eu separei algumas partidas pra mercado de gols, tá legal? Então se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um bilhete e um bingo pra vocês. Tá combinado? Bora lá! E bora lá, começando o 7 da matina, Singapura, sinônimo de gols. Young Lions versus Tanjong Pagar. Time, o que eu vou operar aqui? Mercado de gols, tá? As duas equipes extremamente over e olha o histórico. 4-3, 4-2, 3-2, 2-1, 4-0. Tabela de probabilidades pra gente ver 2 gols, 95%. 3 gols, 85%. 4 gols, 70%. Então, pré-live é jogo para mais de 2 gols e meio ou ambas marcam. Se bater uma coisa ou outra, já deu certo. Tá monitorando o primeiro tempo? O jogo começou em alta intensidade. Tenta explorar o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. 85% de probabilidade. Tenta sempre pegar uma odd de 1,50 para cima para valer a pena o risco-retorno da sua operação. Fechou? Time, e ainda em Singapura, às 9h15 da manhã, DPMM versus Geylang. É a mesma pegada, tá? Pré-live, jogo para mais de 2 gols e meio, ambas marcam. Ao vivo, tentar pegar um golzinho no primeiro tempo. Over meio gol HT. Olha o histórico. 2-1, 3-1, 1-1, 3-0, 3-0. Fechou? E bora lá, 10 da matina, Eurocopa. Essa Euro tá demais, cada jogaço. O que a gente tem aqui? Geórgia versus República Tcheca. E deve ser mais uma grande partida. Por quê? As duas seleções precisam de um bom resultado. A República Tcheca perdeu de Portugal por 2-1 e vou falar, hein? Foi no finalzinho. Quase que arrancou um empate aqui. E a Geórgia perdeu por 3-1 para a Turquia, num jogo bem movimentado, tá legal? Time, vamos lá. O que eu vejo aqui? Parte técnica, a República Tcheca um pouco superior, tá? Eu vejo muito equilíbrio em vários jogos dessa Eurocopa, até porque hoje o futebol, ele tá muito globalizado. Então você pega aqui uma seleção da Geórgia, por exemplo, vários atletas jogando em várias partes do mundo, tá certo? Então eu já não vejo mais aquela diferença técnica tão grande para um 7-0, 7-1, entendeu? Pode acontecer? Claro que pode, é futebol. Mas o nível técnico hoje, ele é muito mais equilibrado, tá certo? O que eu vejo aqui então? Vamos lá. República Tcheca um pouco superior. Para quem quiser trabalhar com o mercado de resultados com uma odd de 1,78, República Tcheca, empate anula. Pega essa odd, monta numa dupla. Temos aqui duas seleções que precisam de um bom resultado. Elas vão jogar para cima. Uma derrota aqui é praticamente um adeus para Euro, tá certo? Então eu vejo um jogo para gols. Mais de 1,5 gol, odd de 1,30. Pega essa odd e monta numa duplinha. Vamos dar uma olhadinha aqui nas probabilidades. Mais de 1,5 gol, 85%. A probabilidade é alta. Falando um pouquinho de escanteios, a Geórgia tem uma média de 2,2 e a República Tcheca 4,5. A República Tcheca tem um número que é quase o dobro da Geórgia e tecnicamente tem um time superior. Então aqui uma race 3 cantos para a República Tcheca também vejo de forma interessante. A República Tcheca fazendo 3 escanteios primeiro que a Geórgia. Qual que é o risco dessa entrada? 5, 10, 15 minutos de jogo, a República Tcheca vai lá e pum, faz 1-0. A pressão vai acalmar
e a Geórgia sai para o jogo. Aí aumenta o risco da Race 3, tá legal? Com relação aos cartões, é um jogo decisivo para ambas as seleções e eu tenho a Geórgia com uma média de 2.2, República Tcheca 1.5 e o Juizão 4.2. Um cartão para cada seleção, tá legal? E bora lá, vamos falar um pouquinho agora de mercado de finalização, chute a gol. Time, pelo lado da Geórgia, eu tenho aqui um trava-línguas, Kvaratskhelia. Eu acho que é assim que fala, tá? É difícil pra caramba, mas é um cara que pode ser interessante para finalização. 2 finalizações para ele, tá pagando uma odd de 1,40. Pega essa odd e monta numa duplinha. Pelo lado da República Tcheca, eu tenho aqui o Stick. Joga no Leverkusen e um chute no gol do Stick tá pagando uma odd de 1,66, tá legal? Gosto também dessa entrada. Vamos lá. A gente falou que a República Tcheca tem um time um pouco superior se comparado à Geórgia. Mas, hoje em dia, o futebol tá bem equiparado. 2 defesas para o goleiro da República Tcheca está pagando uma odd de 1,50. 2 defesas para o goleirão da República Tcheca. Como é que você faz essa entrada? Criar aposta, defesas do goleiro, e aí você coloca aqui 2 defesas para esse nome aqui, Stanek. Eu acho que é assim que fala. 2 defesas para ele. Se isso acontecer, pagou a odd de 1,50. O que eu vejo aqui que essa entrada pode ficar muito interessante? A República Tcheca vai lá e pum, faz 1-0. O que vai acontecer com a Geórgia? Vai para cima, vai para dentro. É o que aconteceu com a Turquia. A Turquia abriu o placar e aí a Geórgia foi para dentro. Chutou a gol, chegou junto e as defesas aconteceram. Então 2 defesas para o goleirão aqui da República Tcheca também pode ser interessante. Eu acho que para essa partida é isso. Time, meio-dia, uma partida na Noruega, 2ª divisão. Norueguinha, como carinhosamente a gente chama. Jogo para gols, tá? Quem for operar pré-live antes da partida, jogo para mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd, monta numa duplinha. Quem estiver operando ao vivo, se a partida iniciar em alta intensidade, tenta explorar o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Fechou? E bora lá, às 13 horas na Eurocopa, jogaço na área, Turquia versus Portugal. Jogo que vai decidir momentaneamente quem fica aí com a primeira colocação, tá? As 2 seleções venceram na estreia. Time, vamos lá. Olhando tecnicamente as 2 seleções, o elenco que a seleção de Portugal possui é um elenco mais qualificado, tá? Então eu dou sim um leve favoritismo para Portugal. Odd de 1,60, Portugal empate anula, pega essa odd, monta numa duplinha. Olhando as 2 seleções, ambas jogam para frente em busca do gol. Vejo aqui um jogo que deve ter pelo menos 2 gols, tá? E o histórico só reforça. 3-1, 3-1, 2-0, 2-0 e 1-0 que sai um pouquinho, mas já faz bastante tempo em 96. Tabela de probabilidades, para a gente ver 2 gols aqui, 85%. Qual que é a odd desse mais de 1,5 gol? Odd de 1,25, pega essa odd e monta numa duplinha. Vamos dar uma olhadinha também nos escanteios. Turquia, média de 5, Portugal 7.1. A equipe portuguesa é uma equipe que joga muito para frente, tem muita qualidade. Se o gol não sair, acredito que venham os escanteios. Race 3 cantos a favor de Portugal. Vamos dar uma olhadinha aqui em cartões. A equipe da Turquia tem uma média de 2.8, Portugal 1.1. A média de Portugal é baixa. Juizão 4.8. Aqui talvez um cartão para cada seleção e a Turquia sofrendo mais cartões que Portugal. Eu vejo Portugal uma seleção mais qualificada, que vai ter mais posse de bola, vai agredir mais, e aí a Turquia tem que marcar e o cartão aparece. Turquia para sofrer mais cartões. Vamos falar um pouquinho aqui de mercado de jogadores, tá legal? Começando por ele, né? Cristiano Ronaldo, não poderia ficar de fora. É o astro da equipe, é o homem da bola parada. Se tiver penalidade, ele que vai bater. Um chute no gol do Cristiano Ronaldo tá pagando uma odd de 1,25. Uma boa odd para uma dupla. 2 chutes no gol do Cristiano Ronaldo, odd de 2,5.
2.10. Gosto das duas alternativas. Obviamente que se você escolher aqui 2 chutes no gol, você vai correr mais riscos para tentar pegar uma odd maior. Um cara que chuta bastante da intermediária é o Vitinha. Uma finalização do Vitinha tá pagando uma odd de 1.25. Time, chute a gol é uma coisa, finalização é outra, tá legal? E também, pela parte da Turquia, o Calhanoglu é o homem da bola parada. Uma finalização pro Calhanoglu tá pagando uma odd de 1,30. Pega essa odd, monta numa dupla. Se tiver uma falta na intermediária, bateu, mesmo que vai pra fora, já foi a finalização, tá? Já deu certo. E eu vou falar pra vocês, hein? Uma falta do Pepe, odd de 1,57. Fala comigo, jogador. O Pepe virou um santinho? Uma falta pro Pepe, 1,57? Gostei. Para finalizar aqui, mercado de jogadores, vamos falar dos goleiros. Obviamente que Portugal deve atacar mais. Se a gente colocar aqui 3 defesas na partida inteira pro goleiro da Turquia e 2 defesas pro goleiro de Portugal, dá uma odd de 1,66. Gostei dessa entrada. 3 defesas pro goleiro turco, 2 defesas pro goleiro português, odd de 1,66. Acho que eu não esqueci de nada. Time aí, bora lá, 16 horas, Campeonato Brasileiro, Criciúma versus Botafogo. Vamos lá. Tabela de classificação, o Botafogo é o vice-líder, enfrenta o Criciúma, que vem na 14ª colocação. Puxando o Race, o Criciúma em casa, dos 5 últimos jogos, não venceu nenhuma partida, empatou 2, perdeu 3. O Botafogo fora ganhou 4, empatou 1. Time, essa race do Botafogo como visitante é race de time mandante, tá? E mandante que está muito bem, ou seja, fora de casa o Botafogo jogando bem. Sendo assim, para mercado de resultados, com uma odd de 2.20, eu vou de dupla hipótese a favor do Botafogo. O Botafogo só não pode perder. Com relação ao mercado de gols, eu vou deixar para operar ao vivo. Por quê? O Criciúma, ele vem aqui em jogos sempre com mais de 1,5 gol, né? Placares over gols. O Botafogo, como visitante, várias vezes, 1-0, 0-0, 1-0, com placares magros. Eu tenho uma divergência. Sempre que eu tenho uma divergência, eu não faço nada. Levo pro ao vivo, aí se der algum padrão, a gente executa, tá bom? Mercado de gols para essa partida eu tô fora. Com relação aos escanteios, Criciúma 5.4, Botafogo 3.4. Cartões, Criciúma 2.7, Botafogo 3.1. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe. E para fechar, mercado de finalizações. Mercado de finalizações, eu quero trabalhar com o Cuiabano pelo lado do Botafogo. Uma finalização para o Cuiabano tá pagando uma odd de 1,66 e geralmente ele tem batido aí pelo menos uma finalização por partida. A gente vinha operando bastante o Bolasie pelo lado do Criciúma, mas o mercado se ligou e a odd derreteu, amassou a odd. Então nesse jogo aqui com o Criciúma, o Bolasie, eu não faço nada. Time aí, bora lá! 16 horas, jogão na área, Bélgica versus Romênia. A Bélgica precisa desesperadamente de um bom resultado. A Romênia estreou muito bem contra a Ucrânia, meteu 3-0, venceu ali com todo o merecimento, tá certo? Mas assim, eu vejo a Bélgica tecnicamente uma seleção superior. Perdeu da Eslováquia? Perdeu por 1-0. Mas assim, o segundo tempo foi um amasso da Bélgica. Ela fez 2 gols. Os 2 gols foram invalidados. Mas assim, jogou pra caramba. Talvez aqui um resultado mais justo seria 1-1 entre Bélgica e Eslováquia, tá legal? Mas perdeu. Futebol é assim mesmo, muitas vezes imprevisível. Para essa partida, eu acho que a Bélgica deve conseguir um bom resultado. Vamos dar uma olhadinha aqui na odd da Bélgica. É de 1,47, 1,50. A odd não é das melhores, mas dá pra gente trabalhar aqui com algumas coisas. Entrada mais conservadora, a Bélgica empate anula, pega essa odd, monta numa dupla. Dá pra gente pensar aqui também para a Bélgica vencer um dos tempos, uma das partes. A Bélgica vencendo o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Pega essa odd, monta na dupla. Ou ao vivo, a Bélgica amassando e uma odd mínima de 1,60 para cima, eu também gosto, tá legal?
A seleção belga geralmente faz partidas para mais de 1,5 gol. Eu acho que vai ser um jogo aberto. Aliás, a Eurocopa tem saído muitos gols, então eu vou buscar também para essa partida um jogo aqui para mais de 1,5 gol. Odd de 1,24, pega essa odd, monta numa duplinha. Vamos dar uma olhadinha nos escanteios. Bélgica, 7 por partida é a média, Romênia 5,3. A Bélgica precisa muito mais da vitória do que a Romênia. Então eu vejo aqui a seleção belga, no início da partida, de forma mais agressiva. E se o gol não sai, vão sair os escanteios. Race 3 cantos a favor da Bélgica. A Bélgica fazendo 3 escanteios, primeiro que a Romênia. Cartões, Bélgica 1,6, Romênia 2, Juizão 3,9. Pelo menos um cartão para cada equipe. Para fechar aqui nossas análises, vamos falar um pouquinho de mercado de jogador, tá? Pelo lado belga, o Lukaku, na última partida, fez 2 gols e os 2 gols foram invalidados. Eu acho que a gente tem grandes chances de ver um gol do Lukaku nessa partida. Caso você queira uma entrada mais conservadora, um chute no gol do Lukaku tá pagando uma odd de 1,25. Uma boa odd para um bilhete duplo, tá? Mercado de finalização, a gente pode usar aqui esses 3 jogadores da Bélgica. Trossard, Kevin De Bruyne e Doku. Eu acredito que a Bélgica vai pressionar e esses caras devem chutar a gol, tá legal? 1,5 finalização para cada jogador, de repente pega essa odd e monta numa dupla. Eu não quero nem falar do último jogo, do chute a gol do De Bruyne, né? Fizeram aí uma grande sacanagem, mas segue a vida, segue o jogo. Pelo lado romeno, Stanciu é o nome da fera. Jogou pra caramba contra a Ucrânia e uma finalização dele tá pagando uma odd de 1,16. A odd é baixa, mas dá para complementar no bilhete. Se quiser correr um pouquinho mais de risco, 2 finalizações pro Stanciu. Fechou? E bora lá, 16,15 na Islândia, Víkingur versus KR Reykjavik. Time, é o seguinte, o Víkingur vem na primeira colocação e o time visitante é o 8º colocado. Puxando o race, o Víkingur em casa, dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas. Mercado de gols muito forte. O time visitante perdeu 2, ganhou 2, empatou outra. Mercado de gols aqui também muito forte. Histórico do confronto: 3-0, 2-2, 4-1, 3-0 e 2-0. 4 vitórias para o Víkingur, apenas uma derrota. O que eu busco aqui? Para mercado de resultados, algo a favor do Víkingur. Para o Víkingur vencer um dos tempos, uma das partes. Pega essa odd, monta numa dupla. O time da casa vencendo o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Mercado de gols, eu vou trabalhar aqui com mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Batendo uma coisa ou outra, já deu certo. Muitas casas disponibilizam essa entrada, tá legal? Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Como eu falei, bateu uma coisa ou outra, já deu certo. Fechou? Time, essa análise aqui do Víkingur eu tava quase me esquecendo, tá? Quem estiver operando ao vivo, se a partida iniciar em alta intensidade, tenta pegar um gol no primeiro tempo. 95% é a probabilidade disso acontecer, tá? Over meio gol HT, um golzinho no primeiro tempo, tenta pegar com uma odd de 1,50 para cima, se der tempo. Fechou? Bora lá, Campeonato Brasileiro Série B, 17 horas, CRB versus Guarani. Time, é o seguinte, eu tenho 2 equipes que estão em situação bem ruim, tá legal? Dentro de zona de rebaixamento. Mas assim, se a gente puxa a race do CRB em casa, dos 5 últimos jogos, venceu 4, empatou 1. O Guarani, como visitante, dos 5 últimos jogos, perdeu todas as partidas. Eu tenho uma odd para o CRB de 1,70. Pré-live, eu vou de CRB, empate anula. Pega essa odd, monta numa duplinha. Fechou? E bora lá. Ainda na Série B, às 17 horas, eu tenho o jogo do Operário contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Time, o Operário vem na 3ª colocação, pega o Botafogo na 13ª colocação. A race do Operário jogando em casa é uma race de muita regularidade. Dos 10 últimos jogos, só perdeu uma partida. Pega o Botafogo, que jogando fora, ganhou uma, perdeu 3, empatou outra. Eu tenho uma odd pro Operário de 1,85, 1,89. Aqui eu vou de Operário, empate anula. Pega essa odd, monta na duplinha. Fechou?
Time, 17h30, baita clássico na área, Grêmio versus Internacional. O momento do Inter é melhor se comparado ao Grêmio, que está dentro de zona de rebaixamento, é o vice-lanterna no momento, tá? Mas assim, é um clássico. Clássico não tem favorito. Por esse motivo, em pré-live, o que eu quero trabalhar aqui com vocês? Mercado de cartões, tá? A média do Grêmio é uma média de 2 cartões por partida e o Inter 2,8. Eu quero aqui 2 cartões para cada equipe. Fechou? E bora lá, 18h30, Campeonato Brasileiro, Cuiabá versus Atlético Goianiense. Time, o Cuiabá vem na 13ª colocação, o Atlético Goianiense 16ª posição. Mas o que eu quero trabalhar aqui é um jogo para menos de 3 gols e meio. Por quê? O Cuiabá em casa, dos 5 últimos jogos, em 4 eu tenho menos de 3 gols e meio. E o Goianiense como visitante, dos 5 últimos jogos, todas as partidas, menos de 3 gols e meio. Histórico, 0x0, 1x1, 2x1, 1x0. Todos os jogos do histórico, menos de 3 gols e meio. Tabela de probabilidades para essa entrada dar certo, 80%. Quanto que eu tenho de odd aqui para menos de 3 gols e meio? Menos de 3 gols e meio, odd de 1,19. Pega essa odd e complementa no seu bilhete. Vamos falar um pouquinho aqui de escanteios. Cuiabá, 5,3 de média, Goianiense 6,4. Mesmo fora de casa, o Goianiense é uma equipe que produz cantos, tá? Cartões, Cuiabá 1,5, Goianiense 1,9, um cartão para cada equipe. Mercado de finalização, o zagueirão do Atlético Goianiense, o Alix Vinícius, não é Alex, é Alix Vinícius, uma finalização para ele tá pagando uma odd de 1,80. Sabe aquele zagueiro artilheiro? Esse é o Alix Vinícius. E pelo grupo gratuito, há alguns dias atrás, a gente já soltou essa entrada, uma finalização para ele. Então, se você ainda não nos acompanha no grupo gratuito, chega junto, o link tá aqui embaixo na descrição. A gente sempre solta entradas por ali e eu vou falar para vocês, a gente solta antes do YouTube. Então, geralmente, a odd ainda está maior. Fechou? E bora lá, 19 horas, Copa América na área, Equador versus Venezuela. Olhando as duas seleções, eu acho a seleção do Equador mais forte. A gente tem uma odd aqui para vitória seca de 1,89. Dá pra gente pensar em Equador, empate anula. Pega essa odd, monta numa dupla para mercado de resultados. Time, para mercado de gols, eu vejo um jogo mais truncado, mais pegado, 2 times da América do Sul. Então eu penso aqui em menos de 3 gols e meio, tá? Menos de 3 gols e meio, odd de 1,20 para complementar o bilhete. Mercado de escanteios, Equador 5,7, Venezuela 3,4. Cartões, Equador 1,8, Venezuela 2,5, Juizão 5,2. Pelo menos um cartão para cada equipe. Para mercado de jogadores, a gente tem aqui o Ener Valencia, um chute no gol do Ener tá pagando uma odd de 1,57 e um chute no gol do Rondon tá pagando uma odd de 1,66. Gosto desses 2 jogadores e eles podem sim dar pelo menos um chute no gol, tá legal? E bora lá, 21h30, Campeonato Brasileiro, Vasco versus São Paulo. Time, é o seguinte, o São Paulo perdeu a última partida no Morumbi pro Cuiabá e vem na 7ª colocação. O Vasco perdeu também a última partida para o Juventude por 2-0, vem na 17ª colocação dentro de zona de rebaixamento. O jogo é em São Januário. O Vasco jogando em casa, dos 5 últimos jogos, em 4 eu tenho mais de 1,5 gols. O São Paulo jogando como visitante, dos 5 últimos jogos eu também tenho mais de 1,5 gols. A defesa do Vasco geralmente sofre gols. E o Jandrei, depois que ele não assumiu a titularidade, né? O Rafael é o titular do São Paulo, mas o Rafael está na seleção. Aí o Jandrei está jogando como titular. O Jandrei, com todo respeito ao Jandrei, mas o Jandrei é um chama-gol, né? Toma gol, que é uma beleza. Por esse motivo, eu vejo aqui um forte cenário para um jogo para mais de 1,5 gols. E eu vou falar para vocês, olha a odd, 1,50. A gente já tem uma entrada simples aqui, tá, time? Gosto dessa entrada. Tabela de probabilidades pra gente ver 2 gols no jogo, 90%. Odd de 1,50? Tô dentro. Vamos lá.
Olhando as duas equipes, o Vasco joga em casa, mas o São Paulo tem um elenco tecnicamente superior e vem também no melhor momento, né? No período Zubeldia, ocorreu a primeira derrota apenas contra o Cuiabá na última partida. Com uma odd aqui para o São Paulo de 2,30, talvez uma dupla hipótese para o São Paulo seja interessante. Vamos falar um pouquinho de escanteio. 4,1 é a média do Vasco em casa, 4,2 São Paulo como visitante. Cartões, Vasco 2,2, São Paulo 2,1, pelo menos um cartão para cada jogador. Pelo lado do Vasco, o Verratti deve jogar. Um chute no gol do Verratti tá pagando uma odd de 1,36. É uma odd bacana para uma dupla, tá legal? Um chute no gol do Verratti. Time aí, para fechar, às 22 horas na Copa América, México versus Jamaica. A seleção mexicana tecnicamente é superior. E eu peguei aqui, ó, os 5 últimos jogos, dentro e fora de casa, entre essas duas seleções. E o México tem ampla vantagem, tá? Aqui 3-0, aqui empatou, 2-1 pro México, 2-1 pro México. O que eu vou trabalhar aqui nessa partida de estreia? Com odd de 1,67 para uma vitória seca, eu vou de México, empate anula. Pega essa odd e monta na sua duplinha. Fechado? E bora lá, time, hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, vou deixar na descrição link do Grupo VIP, preço popular, Grupo VIP completo, tem bilhete pré-live, tem entrada ao vivo em mercado de gols, escanteio, finalização de jogador, cartão e o melhor, você tem 7 dias para testar. Gostou, continua, não gostou, pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo, clica e vem. Vamos lá. Bilhetinho de hoje, Turquia e Portugal, Portugal, empate anula. Bélgica e Romênia, Bélgica, empate anula. Vasco e São Paulo, um cartão para cada equipe. Se tudo der certo, odd de 1,59, bingueta na tela. E como é que ficou nossa bingueta para hoje? Lembrando, bingo, mini bingo, múltiplo, arriscadinha, bingueta é mais difícil de bater. Reduz a stake, o famoso troquinho do pão. Vamos lá. Bélgica e Romênia, um gol do Lukaku. Turquia e Portugal, um gol do Cristiano Ronaldo. Se ambos os atletas fizerem gols nessas partidas, a gente pega essa odd de 3,80. Sorte para bingueta, sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. O vídeo está acabando, se esqueceu de deixar o like, deixa o like, faz aquele comentário para fortalecer e não esquece, eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!